Estou bem feliz em estar nesse espaço. Fiquei bem surpreso com o convite, já que o trabalho que inspirou esse convite, ele é um trabalho recém-publicado, foi publicado. Eu estava falando antes aqui que no momentos depois que eu recebi a notícia que o trabalho tinha sido publicado, eu também recebi esse convite e foi difícil recusar, mesmo diante de tantas demandas que têm me aparecido, porque a pandemia ela não nos reduziu o trabalho, ela só redimensionou os nossos territórios de atuação mais intensos e as plataformas virtuais têm sido esse território. Então, bastante tempo sentado e conversando com as pessoas olhando contra a luz. Mas é muito importante para mim estar aqui porque eu fico bem feliz em saber que outras pessoas têm interesse pelo Paulo Freire e têm interesses diversos no pensamento do Paulo Freire, né? Eu também falava antes, quando eu cheguei na sala, que eu tenho me dedicado ao campo da educação. Eu sou professor da educação básica, inclusive, mas pensar o museu e a memória também, inclusive sobre a ótica do Paulo Freire, é também pensar processos educativos extremamente importantes, que talvez até extravasem o fazer escolarizado e que talvez seja até mais pertinente do que os fazeres escolarizados nos modos em que eu conheço. Eu, como eu não tive muito tempo para organizar uma apresentação, e eu meio que destaquei partes do texto que eu acho que sejam interessantes de serem ditos e conversados, e para apontar, inclusive, onde é que o Paulo Freire me aparece, como é que o Paulo Freire me ajuda a pensar nas questões que estão postas no trabalho. O artigo que está aqui em questão tem o título Aviadando o Currículo, Identidade, Representação, Gay, Corpo e Política Pública. A expressão aviadando, ela para mim é extremamente interessante porque ela é uma apropriação de uma palavra estigmatizadora da comunidade gay e é um esforço de ressignificação dos sentidos elaborados dentro dessa palavra, né? A palavra viado geralmente foi usada como um artifício de acusação de uma fuga da norma, né? Assim, quando nos apontaram e nos chamaram de viado, estavam nos acusando de muitas coisas e que às vezes nós não tínhamos nem sentido da dimensão dessa acusação. Assim como aconteceu com a comunidade negra, quando se chamou o negro de negro, essa palavra lançada contra a comunidade negra era uma tentativa de homogeneizar e estigmatizar imensos grupos humanos no mundo. Então, tanto a palavra viado como a palavra negro, ela sofre uma busca de ressignificação e de utilização da palavra como instrumento de luta política dentro da comunidade. Então, eu tenho preferido me chamar de viado ao invés de homossexual, que eu acho que é uma palavra fria, e também a palavra gay. Eu acho que viado diz mais sobre o meu contexto, inclusive, de sociabilidade, de construção dessa identidade, enquanto ser viado. Eu organizei minha apresentação da seguinte forma: eu gostaria de falar um pouquinho sobre o meu percurso. Eu sou um jovem pesquisador e mostrar como é que o Paulo Freire se apresenta no meu percurso formativo e como é que ele me ajuda a fazer essas primeiras elaborações sobre essa pedagogia da libertação LGBTQI+. Eu sou um sujeito, um pesquisador de periferia, né? Eu estou na periferia do mundo, né? Eu sou do Sul, que isso para mim é extremamente importante. Eu sou da América Latina, eu sou brasileiro da região Nordeste
e vivo em territórios semiáridos e resido desde sempre na periferia. Eu sou filho de agricultores que não tiveram acesso à escola e eu sou um migrante urbano periférico que buscou na cidade a possibilidade do conhecimento letrado e da escolarização. Minha família, mesmo não sendo escolarizada, sempre teve a escola como um lugar importante, então todos os esforços dos meus pais foram para garantir a escolarização de seus filhos e eu tive a oportunidade de acessar a academia e fazer da academia também um lugar de construção de quem eu sou. E tenho pensado a academia, eu tenho pensado muito que eu preciso menos da academia do que ela precisa de mim. Acho que a academia precisa muito de corpos como o meu para refletir sobre os lugares que eu quero refletir. Então, inclusive, em algum momento da minha formação acadêmica, eu achei que a academia não seria um lugar pertinente a ser ocupado, mas eu tenho tido mais convicção de que ela precisa muito de corpos como o meu. E é preciso que eu faça esforços de me manter nesse espaço, mesmo de forma ainda muito precarizada. Eu sou, como já disse, eu sou doutorando na UNEB e o professor Eliseu Clementino tem me ajudado a pensar sobre as coisas que eu estou pretendendo pensar a partir de uma perspectiva epistemológica e metodológica, que são os estudos autobiográficos, que, em última instância, eu diria que é uma retomada quase que radical dos corpos e a provocação de que os corpos digam sobre si e narrem suas experiências e a construção de sentidos que esses corpos fazem no mundo, e eu acho que isso dialoga profundamente com o Paulo Freire tem nos apontado, especialmente na pedagogia do oprimido. O meu contato com o Paulo Freire se deu na graduação. Na verdade, antes mesmo da graduação, eu tive acesso ao paradigma da libertação, que eu acho que é o paradigma que o Paulo Freire se encaixa. Eu fui membro da Pastoral da Juventude do Meio Popular, das comunidades eclesiais de base, e o que nos orientavam na nossa ação espiritual naquele espaço era uma teologia da libertação. O Leonardo Boff era uma inspiração para a gente, para pensar e exercer a espiritualidade a partir desse lugar. E eu também tive a oportunidade de fazer arte, fazer teatro a partir de uma perspectiva do teatro do oprimido. E, e essa perspectiva também do teatro do oprimido, ela está aí alocada nesse mesmo lugar paradigmático, que é o paradigma da libertação. Quando eu cheguei na graduação, nos estudos pedagógicos, eu tive contato com a primeira obra do Paulo Freire, que foi a Pedagogia da Autonomia, e aquilo já me inquietou muito, assim. Em uma das disciplinas de ensino, uma professora nos apresentou a Pedagogia da Autonomia, e isso fez com que eu buscasse outras referências do Paulo Freire, e eu cheguei na Pedagogia do Oprimido, e aquilo foi um estardalhaço na minha vida, porque me fez refletir radicalmente dos lugares de onde eu venho, dos meus percursos e daqueles que me antecederam no meu ciclo comunitário e familiar. Ele abriu um leque de possibilidades reflexivas. E, inicialmente, eu fiz uma leitura da pedagogia da autonomia ainda muito contagiada pelas ideias de classe instauradas no pensamento marxista. O Marx foi extremamente importante também nesse processo da graduação. E quando eu pensava o oprimido, eu sempre pensei o oprimido muito associado a esse lugar da classe social. E, e eu tive a oportunidade, em algum momento, de assistir uma das últimas entrevistas do Paulo Freire, não sei se era TV PUC, tem no YouTube fragmentos dessa entrevista, e ao assistir essa entrevista do Paulo Freire, me provocou uma desordem na compreensão do que eu tinha apreendido da pedagogia do oprimido. Nessa entrevista ele diz
com muito entusiasmo da felicidade que ele vê o movimento MST se organizando em todo o país e com densidade de provocar situações revolucionárias no país pela luta pela terra, pela reforma agrária. Mas aí ele não se contenta em dizer dessa alegria e ele fala da alegria das mulheres, que também começam a se organizar em marchas e começam a pensar a pauta específica de mulheres, inclusive de mulheres camponesas. E em algum momento ele diz que tantas outras marchas ele gostaria de assistir, de ver acontecendo no nosso país, e uma das marchas que ele adoraria ver era a marcha daqueles que querem amar e são impedidos de amar. E isso foi extraordinário na minha percepção da pedagogia do oprimido, porque eu entendi que o oprimido que ele estava se fazendo é um oprimido multifacetado, muito plural e por estruturas diversas, mas que estão intimamente conectadas e se operando em conjuntamente. E foi então com esse gatilho da pedagogia do oprimido que eu comecei a melhor me pensar no mundo, inclusive na minha condição de homem viado autodeclarado negro e de periferia, filho de trabalhador camponês. Então, essas interconexões dessas estruturas me fez perceber aquele corpo viado que se desenhava de uma complexidade incrível e que também estava atravessado por todas essas estruturas. Então, esse oprimido que o Paulo Freire traz para a gente, ele não é uma caixinha muito fácil de desvendar. Ele é complexo, ele é instaurado por uma modernidade que exclui, que, que onde seu pacto de cidadania não contempla todos os corpos, e essa opressão deixa corpos extremamente vulneráveis a toda sorte de violência e produz, inclusive, um lugar de subhumanidade para esses diferentes corpos. Então, o Paulo Freire, ele me deu esse gatilho extraordinário e foi a partir desse gatilho que eu comecei a buscar entender muitas outras coisas. Esse artigo que eu, essa publicação, ela é uma série de 3 publicações. Essa primeira que saiu agora, que faz reflexões teóricas sobre o currículo e as questões LGBTs e mais especialmente gays. E tem um outro trabalho já escrito, que está em processo de revisão, que é um trabalho que eu faço uma autobiografia para tentar perceber meu processo formativo desde os anos iniciais de alfabetização e tentando fazer uma reflexão crítica de situações que ecoam na minha memória, que estão sendo reelaboradas na minha memória e que naquele momento eu não percebia como as situações homofóbicas, mas que eu consigo elaborar hoje, percebendo os traços de homofobia que estavam nos gestos ali e nas situações vividas ao longo do percurso formativo. Então, eu faço isso desde meus primeiros anos de alfabetização, inclusive eu fui alfabetizado por uma mulher negra, maravilhosa, e eu pude recuperar essa relação minha afetiva com a escola e perceber as violências que foram sendo vividas ao longo desse percurso. E um outro texto que está em processo de elaboração é um texto também de perspectiva autobiográfica, mas eu penso momentos muito específicos, mais recentes da minha memória, que é esse momento do Escola Sem Partido e de situações de violências que eu sofri na escola, inclusive de ser denunciado à delegacia de polícia para acusado de estar doutrinando crianças pela ideologia de gênero. E que me causou uma série de ansiedades e de desordens psíquicas e que, inclusive, me levou a um processo terapêutico com psiquiatras e terapias complementares. E eu queria
nesse texto, meu esforço é de pensar esse movimento político, não sei se posso chamar assim, neofascista ou fascista societal, não sei, que estamos vivendo. Então, e ver como é que essas violências homofóbicas estão ali povoando o cotidiano da escola, do fazer curricular, né? Penso, e do fazer curricular e dos percursos formativos mesmo dos professores e professoras, porque quando a gente pensa em professor e professora, ou a gente pensa no corpo docente. Muitos trabalhos de educação falam desse corpo docente, mas muitas das literaturas, das reflexões feitas sobre o corpo docente, não conseguem perceber que esses corpos têm trajetórias e percursos de vida, e que não existe o corpo docente, mas os corpos docentes, e que essa docência é feita no nosso próprio caminhar, ao longo do nosso percurso formativo, e que esse percurso formativo ele tem processo de continuidades e descontinuidades, de reelaboração e de ressignificação da memória das práticas, e essa feitura desse corpo também está envolto de um contexto. E esses contextos são muito diversos. Então, eu venho de um mestrado muito preocupada com a ideia de educação contextualizada para a convivência com o semiárido, né? Pensando nas particularidades desses territórios que nós habitamos e como é que esses territórios têm sido invadidos por narrativas que pouco dizem sobre eles, né? Ou que dizem sobre eles de forma muito estigmatizadora e deturpada, né? Como elaborar narrativas que advenham nesses territórios. E aí eu tenho muito preocupado com as narrativas de corpos viados na docência. Minha pesquisa de doutorado é sobre trajetórias de vida, a formação de professores gays negros de escolas públicas. Então, eu quero entender como é que esses corpos se constituem gays, negros, como é que eles se elaboram e como é que eles são elaborados de forma interseccional. Vendo como essas estruturas de poder e opressão têm agência sobre esses corpos, e tem uma reflexão do Miguel Arroyo que me mobiliza bastante, que é a ideia de corpo precarizado. Ele diz que os corpos que chegam à escola, eles já chegam em alguma medida precarizados porque eles vivenciam para além escolas toda sorte de violência, de exclusão. E aí nesse texto dele ele fala da fome, mas eu poderia falar da fome, do racismo, da homofobia, da misoginia, do machismo, das diferenças regionais, das diferenças territoriais. Tem uma série de violências que são submetidos os corpos a qual são submetidos os corpos das nossas crianças e adolescentes, e também dos professores que chegam nesses territórios da escola. Então, pensar como é que a escola está criando artifícios de possibilidades de construções de narrativa que advinham desses corpos, para que o fazer pedagógico não seja mais um instrumento de violência e de silenciamento desses corpos. Por isso que me preocupa fazer falar esses corpos, fazer dizer sobre si. Essa tem sido uma preocupação, assim, como é que os professores constroem táticas e estratégias de sobrevivência no território da docência, já que lá também é um lugar minado pela homofobia e replicam posturas muito violentas, não só aos corpos dos professores, mas de todos os outros que estão ali presentes. Então, esse texto inicial meu, ele é um texto que invoca elaborações teóricas e tem o pensamento do Paulo Freire como um gatilho muito necessário para que eu chegue nos lugares que eu pretendo chegar. Eu gostaria de, agora, como eu não fiz nenhum slide, eu não tive condição de fazer isso, de que eu pudesse passar pelo o sumário ali do texto, os tópicos, como ele está organizado, e em alguns momentos eu gostaria de ler fragmentos, citações, autores que eu trago, e gostaria de ler um fragmento maior, que é o que eu dedico ao Paulo Freire. Então, esse texto está organizado da seguinte forma: ele tem uma introdução, onde eu apresento uma concepção de interculturalidade que, para mim, também é extremamente necessária para pensar uma escola que é muito diversa, muito plural, tanto no sentido das construções culturais que estão ali sendo elaboradas e trazidas para aquele território, mas também dos corpos que se fazem ali presentes e que têm seus percursos e trajetórias de vidas muito particulares, mesmo sabendo da não possibilidade de construção desses corpos sem interações sociais. Então,
A interculturalidade, para mim, é extremamente necessário. Depois eu vou falar assim, um pouquinho sobre o que eu entendo de currículo e como é que esse currículo se faz no processo de construção de identidades. Depois eu tento dizer sobre o corpo gay interditado na escola. E, por fim, eu faço uma breve, muito breve reflexões sobre tensões sociais e produção de políticas públicas para LGBTs. Então, na introdução, como eu já disse, eu trago essa concepção de interculturalidade muito ancorada no pensamento da Pierrot, quando ela diz que a perspectiva intercultural a qual tomamos como alicerce epistemológico das nossas reflexões põe-se diante do desafio de contestar o desenvolvimento, descolonizando assim desse imaginário, dessa premissa ontológica que é parte constitutiva da mitologia programada do Ocidente, instaurada e instauradora da modernidade. Então, para pensar uma perspectiva de interculturalidade, eu preciso pôr em xeque essa ideia de desenvolvimento, essa ideia de que existe um lugar ideal a ser alcançado e que todos os sujeitos caminham em direção a esse lugar ideal. Eu parto da premissa de que isso não existe, o desenvolvimento pensado assim, ele é impossível para os nossos corpos, né? Porque essa noção de desenvolvimento, ela é propulsora de estruturas hierárquicas que desumanizam os sujeitos, né? Constrói sujeitos mais humanos e que dicotomizam o mundo, inclusive em Oriente, Ocidente, Sul, Norte, desenvolvidos, não desenvolvidos. Então, essa dicotomia, ela é instaurada por esses processos aí, ditos como desenvolvimento. E aí, para pensar, isso é importante para pensarmos que a sexualidade, e também não existe uma sexualidade ideal. Não existe uma sexualidade ideal a ser alcançada, né? Que existe experiências de sexualidade, né? E que essas experiências e essa sexualidade a gente vai se constituindo ao longo das nossas trajetórias de vida, dos nossos processos formativos, né? A construção do desejo, inclusive, está sendo ali construída ao longo desses percursos. O Antônio Torres, ele vai nos dizer que as formas de expressar a sexualidade estão relacionadas com a história de vida das pessoas. Existe, portanto, uma singularidade na experiência sexual que não pode ser desprezada. Cada pessoa tem o direito de produzir e elaborar de modos diferentes a compreensão da sexualidade que desenvolveu durante sua história. Isso pode levá-la a ter várias maneiras de experimentar a sexualidade, em relação tanto à expressão quanto à prática. Talvez essa possibilidade provoque medo e repulsa em alguns, o que também depende de sua história de vida e de suas crenças. Para mim, isso é importante porque a gente desnaturaliza a sexualidade. Esse processo de desnaturalização da sexualidade é um processo também de desestabilizar a normalidade, o que é a norma. Né? A norma não é natural. O professor Leandro Collin, da UFBA, ele tem um livro que ele chama... O livro dele é um estudo que os outros sejam normais, o título do livro dele, e ele faz um estudo em 4 países distintos para pensar essa ideia de normalidade. O que é a normalidade, né? O que é o anormal, o que é o estranho, o que é o diferente. Então, desnaturalizar a sexualidade me ajuda a pensar nisso e me ajuda a refletir da necessidade do cuidado que eu, enquanto educador, tenho que ter com as experiências sexuais dos meus alunos para que eu não cometa violência e interdite as diferentes formas de expressão dessa sexualidade, né? Para que elas sejam normais, para que elas sejam ocupando também o lugar da constituição das identidades desses sujeitos. No tópico que eu discuto o currículo, para mim é extremamente necessário o pensamento tanto do Stuart Hall como o do Tomás Tadeu, para pensar a elaboração do currículo a partir de uma perspectiva da identidade, da diferença e dos processos de representação, né? E aí tomar a representação não como a busca da revelação daquilo que em essência é verdadeiro, a representação como instauradora da própria verdade, a representação como instauradora da apreensão que a gente tem do mundo e da construção dos significados
diante do que está fora, né? A representação como um processo, inclusive, coletivo de nomear as coisas, e aí eu retomo a palavra viado, por isso que eu faço disputa por essa palavra, porque é preciso pensar a palavra como um instrumento político extremamente necessário. Eu costumo dizer que a palavra é um cavalo que a gente precisa domar e acariciar e dar sentidos que possam ser muito potentes na nossa ação no mundo e na construção dos significados que a gente faz no mundo com os outros, né? A representação também sempre num processo coletivo, nunca único, exclusivo, mas no partilhamento da disputa dos significados. É preciso pensar quem é que diz sobre a gente, quem tem dito sobre a gente, quem tem dito sobre as comunidades negras nos nossos currículos, quem tem dito sobre as mulheres nos nossos currículos, quem não tem dito, quem tem silenciado, inclusive, a possibilidade de se dizer sobre determinadas coisas. Então, para mim, o currículo é o forjamento de construções de representações e ele foge não só, ele não é só um conjunto de orientações prescritas pelo Estado para que se replique na escola, daquilo que selecionou externo à escola como prioridade do nosso dizer, do nosso fazer, dentro do território da escola. O currículo como um conjunto de interações diversas no ato pedagógico, no momento mesmo que o ato pedagógico se instaura. Então, eu penso o currículo aqui desde os meu fazer na sala de aula, aos meus contatos nos corredores, as minhas elaborações na sala dos professores e os conflitos que povoam todo meu processo de agência dentro da escola. Então, para mim, o currículo é isso, e ele instaura identidades, e essas identidades só são possíveis pela constituição de diferenças, porque identidades e diferenças ali se correlacionam de forma muito íntima, e me é caro também pensar essa perspectiva de currículo, porque pensar que a diferença também é identidade, né? Que não existe a identidade, não existe esse lugar ideal de desenvolvimento que precisamos alcançar para chegarmos à identidade. As diferenças, elas são possíveis por processos de diferenciação na constituição mesmo, na lei da linguagem e do processo de representação e de sentidos elaborados no mundo. A Djamila Ribeiro tem um livro falando sobre lugar de fala que eu acho bem potente, que eu acho que ela também me ajuda muito. Eu não trago essa reflexão dela no meu texto, mas ela fala do lugar de fala. É preciso falar no lugar de fala, no lugar de escuta, mas também no lugar de diálogo, né? Que eu acho que o território da escola é um território muito diverso, de corpos muito distintos, e é preciso criar uma pedagogia do diálogo. E eu acho que Paulo Freire também nos ajuda a pensar sobre isso. Ainda nesse tópico, aí eu trago a referência do Paulo Freire, e aí eu gostaria de ler aqui um pouquinho mais, para que eu possa conversar sobre isso. Eu digo que a aprendizagem vai no sentido de que não somente o outro difere de nós, mas que nós diferimos juntos uns dos outros e que é nessa exploração das diferenças que cada um se descentra. Isso eu estou falando da interculturalidade ainda. De seu próprio universo de sentido e se ressenta numa identidade renovada, enriquecida pelo contato. Podemos, a partir desse contato com o outro, estabelecer aquilo que Paulo Freire, em A Pedagogia do Oprimido, chama de diálogo. Diálogo como uma relação amorosa com a condição de humanidade do outro. Esse que, ao existir, nos garante o nosso lugar de existência em processos de diferenciações. Diálogo que nos possibilita desestabilizar e desnaturalizar nossa própria existência, ancorando-a nas experiências vividas com os outros em nossas histórias de vida. E aí eu penso também nesse efeito bumerangue, onde eu lanço o olhar para o outro, e ao lançar para o outro, esse olhar também pode desestabilizar aquilo que eu penso que sou, para reestabilizar isso na construção de novos sentidos partilhados de forma amorosa, como diz o Paulo Freire. Precisamos, então, no momento do contato com o outro, desestabilizar mutuamente os nossos sistemas de verdades. E assim podemos construir currículos que não se orientem por posturas eugênicas, que não busque a homogeneização dos indivíduos, não suprimindo físico e simbolicamente a diversidade de formas de ser no mundo, não almejando assim um suposto modo melhor de ser, e com isso buscamos
contribuir para o exercício da vocação humana, que o Paulo Freire chama que é a vocação do ser mais no mundo, ser mais no mundo com os outros. O currículo é um lugar em movimento e em disputa que se refaz pela representação. Nesse sentido que precisamos fazer um movimento em direção à humanização dos sujeitos gays, erigindo identidades que emanem dos corpos autônomos, livres das violências disciplinares instituídas pelas identidades que se fizeram centro-hegemônicos. Ao fazermos isso, acabamos por humanizar também os não gays, pois estes são desafiados a se repensarem humanos. E essa ideia, inclusive, de que a heterossexualidade compulsória que eu vou falar um pouquinho mais na frente. Ao propormos aviadar o currículo, pensamos naquilo que Paulo Freire chamou de busca da vocação humana, haja vista que o ser deve forjar-se na ruptura do parecer, pois parecer é parecer com o opressor. Na busca do ser mais, nossa verdadeira vocação humana, nos fazemos humanos, pois tal vocação só pode ser exercida no ato de humanização do outro. Ser sendo com o outro, aviadar nossos currículos é, então, aprender na desestabilização das identidades, nas disputas políticas de representação. O grande problema está em como poderão os oprimidos que hospedam o opressor em si participar da elaboração como seres duplos e inautênticos da pedagogia de sua libertação. Isso Paulo Freire nos diz. Somente na medida em que se descubram o hospedeiro do opressor, poderão contribuir para o partejamento de sua pedagogia da libertação. Deste modo, o currículo aviadado pressupõe o rompimento com os modos tidos como corretos de ser, extirpando o complexo da opressão, provocando a descoberta do hospedeiro que faz com que o oprimido emerja enquanto tal. Sem essa emergência, a abertura de perspectiva por meio de atos de violência, sujeitos gays podem ser coagidos a não existir enquanto possibilidade no mundo, limitando-se a parecer ser, uma espécie de interdição dos espíritos, do ser, do corpo, do pensamento. A naturalização, a verdadeira vocação humana, o ser mais, é impossibilitada de se realizar devido à naturalização dos lugares, e não lugares identitários que nos colonizam, com o sentimento de ser menos, de ser defeituoso, de ser patológico. E aí, nesse texto eu não elaboro, mas eu tenho flertado com a perspectiva queer, e essa ideia de aviadar, nós temos, mesmo dentro dessa perspectiva do aviadar, nós temos, mesmo dentro da comunidade LGBTQI+, certos ranços opressores que não conseguem ver no corpo viado uma outra possibilidade de masculinidade que não a obediência da norma heterossexual compulsória. Assim, é preciso parecer ser homem. Assim, não, qualquer coisa que fuja de um padrão de masculinidades aceitáveis se estabelece como algo que não é normal, mesmo dentro das comunidades LGBTs. E aí existe gente fazendo estudos diversos, mas nós poderíamos pensar aqui os aplicativos de encontros sexuais, assim, de pegação da comunidade LGBT. Como dentro desses aplicativos nós temos instauradas ali normas de padrão físico, de padrão de comportamento que é dito másculo, e que o desejo só pode ser instaurado a partir desse padrão, né? E aí nós temos aí, inclusive, conflitos com as POCs, com as bibas, com as aviadadas, com as afeminadas, com um leque de possibilidade de experiência da sexualidade e da performance da sexualidade e do gênero dentro da comunidade LGBTQI+. Então, o Paulo Freire também nos ajuda a pensar nesse processo de diferenciação profundo, que não é... para refletirmos que a comunidade LGBT ela não é homogênea, que não existe um tipo ideal de gay, de homossexual e de viado, de sapatão e de caminhoneiro. Existe muitos modos de ser e de experimentar essa sexualidade e essa performance, né? E existe, inclusive, modos de ser que estão se fazendo no tensionamento da fronteira do que é dito masculino e feminino, né? No desgastamento dessas fronteiras, né? Na abertura, na ampliação dos poros que naturalmente já existem nessas fronteiras e que a comunidade LGBT tem transitado e tem desestabilizado
mas mesmo dentro da comunidade LGBT, a gente faz isso com processo de lutas e resistências, porque mesmo dentro da comunidade, mecanismo de opressões, como o Paulo Freire diz, do parecer ser, se está ali se operando e se fazendo e colonizando o nosso pensamento LGBT. E aí, aprofundando isso, eu vou pensar esse corpo gay que é interditado na escola, né? Que é impossível de se dizer, que é vigiado, como o Foucault já nos disse, né? A Guacira Louro vai nos dizer que a escola ela está delimitada por espaços onde determinados corpos podem ou não transitar, né? A escola é organizada para a interdição dos corpos, né? A escola ela é fundada nesse princípio de diferenciação e interdição desses corpos, né? Se pensarmos desde lá do início do processo de escolarização, a diferença é a norma, a diferença é a norma da exclusão, né? Aí se separa homens de mulheres, brancos de negros, né? Se separam esses corpos e delimitam os espaços que esses corpos podem povoar, inclusive dentro do espaço escolar. E aí penso a disciplina no Foucault, né? A disciplina como uma fabricação dos indivíduos, ela é a técnica específica de um poder que toma os indivíduos ao mesmo tempo como objetos e como instrumento do seu exercício. Não é um poder triunfante, é um poder modesto, desconfiado, que funciona ao modo de uma autonomia calculada, mas permanente, humildes modalidades, procedimentos menores. E aí eu tento fazer uma aproximação do pensamento de Foucault, não sei se é possível isso, mas do pensamento do Foucault com o pensamento do Paulo Freire, porque o Paulo Freire fala de um hospedeiro do opressor no oprimido. O oprimido, ele tá tão colonizado pela narrativa do opressor que ele acha que ele é opressor, ele acha que ser parecer ser com o opressor, e aí ele tem um hospedeiro ali que fica disciplinando ele, dizendo assim não pode, assim não é o modo correto, é preciso se comportar assim, esse gesto é o mais adequado. Então, eu posso estar errado, mas eu acho que tem uma aproximação possível aí do pensamento dos dois autores, porque o Foucault vai falar dos mecanismos também de disciplina, de disciplinar os corpos, né? De dizer como aqueles corpos podem se fazer, né? Quais gestos podem ser desempenhados por esses corpos. E aí, por falar em gesto, também tento fazer uma aproximação com Merleau-Ponty para pensar esse corpo num fazer permanente, né? Um corpo, inclusive, que foge à dicotomia do pensamento e do gesto, né? O gesto é anterior ao pensamento. Esse corpo está produzindo linguagem, né? Inclusive, para pensar essas expressões do que é esse corpo viado, desmunhecado, que gesto é esse? Como é que esse gesto lança esse corpo, né, no mundo e elabora essas performances que desestabilizam essas dicotomias? Ah, e aí, mais uma vez, a noção do corpo precarizado do arroio, que para mim é extremamente importante. O que mais que eu posso dizer aqui? E aí, pensar também que esses corpos escolarizados também se eclodem em cores e brilho, né? Assim como purpurina, assim como um arco-íris da diversidade, assim como as múltiplas possibilidades de arranjos identitários gays. No entanto, o cotidiano escolar pedagógico está marcado pela hierarquização desses corpos, assim como nos diz Torre. A Me veio aqui à cabeça uma outra reflexão que eu tenho feito. Eu, desde o mestrado, eu tenho estudado desde da graduação, eu tenho estudado comunidades negras e especialmente comunidades de terreiros. Então, os terreiros de Candomblé têm sido um lugar assim de muita aprendizagem para mim. E nos terreiros de Candomblé, a política da diferenciação profunda ela é extremamente necessária para a manutenção do axé, porque cada corpo recebe entidades, os corpos, cada corpo abriga, cada ori, cada cabeça, ela abriga oriçás diferentes, e cada oriçá, tanto do campo do feminino, como do masculino, como da sua intersecção, eles têm arquétipos diferentes, têm formas diferentes de ser mulher, né? Você tem uma Oxum, mas você também tem uma Yansan.
Você tem uma diversidade de formas de arranjos possíveis dentro da sua cabeça. E geralmente, quando você faz a cabeça do rocó, se assentam dois orixás na sua cabeça. E geralmente é um orixá masculino e um orixá feminino, mas pode acontecer que sejam dois masculinos e dois femininos. E esses orixás, a intersecção desses arquétipos, eles meio que dão sentido a esse corpo, né? Eles também ajudam a erigir os sentidos desse corpo, de quem é esse ser, de quem é esse ori. Mas no terreiro, o ori também tem sua particularidade, porque o ori não é só um cavalo que assenta forças externas a ele. O ori, ele também tem uma particularidade vital na combinação do orixá e que vai definir a sua personalidade. Ah, uma Iemanjá que se manifesta em um ori, ela nunca vai ser uma Iemanjá que se manifesta no outro ori, porque o cruzamento desse arquétipo com a particularidade dessa cabeça surge algo novo, surge um indivíduo potente que é único. E aí eu tenho pensado muito como é que a escola tem tratado os nossos oris. E me parece que os oris das escolas ela tem sido menosprezado as diferenciações profundas desses oris. E isso está manifesto, por exemplo, nas nossas políticas de avaliação que não levam em consideração as particularidades de acesso, condições e identitárias e tantas outras particularidades que a gente possa aqui elaborar. Então, o pensamento dos terreiros de candomblé também tem sido fundamental para pensar nessa múltiplas possibilidades de diferenciação. E aí eu acho que o Paulo Freire também nos chama atenção para isso, porque me parece que o Paulo Freire, ao falar dessa pedagogia da libertação, ele está falando que é preciso olhar para outras racionalidades possíveis, assim. Ele meio que diz, olha, olhe para outros lugares, assim. Existem racionalidades outras possíveis que foram sistematicamente negadas pelo processo colonizador. Ah, e aí o Torres nos fala sobre esse processo de hierarquização, mesmo dentro das diferenças, né? Pensar a comunidade LGBT como a diferença dentro da diferença, como um lugar pulsante de manifestação da diferença, de convívio, de construção de diálogos dessas diferenças. E ele fala que essas hierarquizações podem ser observadas nas piadas que depreciam a população LGBT, na ausência de personagens LGBT nos livros didáticos, nas agressões físicas e psicológicas cometidas devido à orientação sexual e bissexual, entre outras. Essa hierarquização atinge de forma diferente os LGBTs. Um jovem gay e outro que seja transexual serão atingidos de maneiras diferentes. Uma jovem lésbica que assumiu publicamente seu namoro será mais aviltada do que aquela que priva da expressão da sua orientação sexual. O preconceito é moldado de acordo com as hierarquizações sociais, inclusive etnorraciais, de classe econômica, de gênero, e etc. O Torres já anuncia alguma coisa que eu tenho pensado agora no doutorado, mas que eu não trago nesse texto, que é essa perspectiva da interseccionalidade, que é uma categoria forjada especialmente por mulheres pretas, mulheres negras, que pensam que na ansiedade, na inquietação do que viria primeiro, se a classe ou a raça, elas dizem que não existe um vir primeiro, mas que existem estruturas de opressão que interseccionam a feitura desse corpo e que esse corpo é atingido de formas muito diferentes por essas situações de violência advinda dessas estruturas de poder e opressão. E aí, o corpo heterossexual masculino pode ser apreendido como um efetivo discursivo regulador dos demais corpos. Aí, quando eu pensei aquela processo de construção da identidade como processo também de construção de diferenças, é exatamente isso. Como é que esse corpo heterossexual, essa heterossexualidade compulsória, ela serve como um instrumento regulador, centro referencial de desenvolvimento, né? Como eu mencionei mais lá atrás. Nessa regulação, o homem permanece viril, penetrador, dominador, sendo qualquer desempenho na lógica da passividade, da feminilidade, penetrada, dominada, etc., associada à mulher. Tudo isso foge à regra. Assim, o LGBT e outras formas de sexualidade são rechaçados como algo indevido pelos discursos articuladores na história do Ocidente por meio de discursos religiosos, médicos e morais. Pensar como essa a categoria de heterossexualidade compulsória, ela tem sido uma categoria importante para mim, tanto quanto o racismo, porque ela é uma estrutura
compulsória, né, que dizem que os corpos precisam alcançar esse lugar ideal, que é a heterossexualidade, que é o lugar normal, natural a ser alcançado, a ser percorrido. Por fim, eu trago um tópico que eu penso as tensões das políticas públicas para LGBTs. E aí esse tópico ele é um tópico que eu não consegui desenvolver muito bem, mas que no terceiro artigo eu espero dar de conta disso, que é pensar as políticas públicas, pensar os últimos governos petistas, assim, que foram governos que, salvo qualquer possibilidade de crítica que a gente tenha a fazer, e não são poucas, a gente tem muitas críticas pertinentes a estes governos, ao governo Lula e ao governo Dilma, mas foram governos que nos possibilitaram o aceno de políticas públicas no nosso país e de colocar as questões LGBTs na agenda da política pública, né? Nós tivemos tensões ali com o kit gay, não sei se todo mundo acompanhou, mas a elaboração daquela narrativa do kit gay, que aquilo é uma ficção, que inclusive a presidenta Dilma acabou tendo uma medida que eu, assim como eu, mas outras pessoas também acham que foi uma medida não acertada, de ter retroagido em vez de ter avançado. Nós tivemos um momento ali de impulsionamento das nossas pautas, né? As nossas pautas ganharam as agendas. A gente não conseguiu fazer uma agenda profunda e estrutural na educação. A educação tem grandes dificuldades de pensar isso, mas nós tivemos ações inclusive de institucionalização da nossa pauta, como era a SECADI, que nos possibilitou em alguns momentos, inclusive, cursos de extensão, de pós-graduação. Aconteceu um movimento de colocar as nossas agendas na pauta. E aí a Viana me ajuda a pensar sobre isso. Ela disse que no contexto foi criado em 2004 o Brasil Sem Homofobia, o Programa de Combate à Violência e à Discriminação contra LGBT e de Promoção da Cidadania Homossexual, cuja centralidade constituiu no combate à homofobia, à violência física, verbal e simbólica e na defesa das identidades de gênero e da cidadania homossexual. A criação da BSH foi pautada pelo movimento social, iniciando-se então o processo de construção do programa. Para tal, resgataram-se demandas históricas do movimento LGBT, além de parcerias com ONGs e universidades no processo de elaboração de justificativas, de estruturação e formação do documento em questão. Sobre a responsabilidade da SDH, contou com o apoio do Ministério da Saúde e do Programa Nacional de AIDS, principal locus de articulação do movimento LGBT com a referida secretaria. E aí, para mim, isso é importante porque pensar nesses avanços e pensar nesse momento político atual de profundo retrocesso e da insurgência aí do Escola Sem Partido, que é um tema que eu pretendo trabalhar com mais profundidade em outro momento, que veio aí, que foi uma narrativa potente, que mexeu com todos esses parasitas opressores que estavam aí, com todos esses estigmas e essas coisas que estão aí se fazendo cotidianamente nos nossos espaços de sociabilidade, e que essa narrativa do Escola Sem Partido, em alguma medida, impulsionou esse governo fascista do Bolsonaro e que tem sido muito caro para nós educadores, especialmente nós educadores e educadoras da comunidade LGBT, né? Porque destruiu muita coisa em muito pouco tempo. E é isso. Eu, inclusive, vivi situações de violências profundas com a Escola Sem Partido. Eu tenho uma atuação tanto na academia, mas eu tenho uma atuação também nas artes, e tenho na arte e educação, especialmente, e também tenho uma atuação na política. Eu sou filiado ao Partido dos Trabalhadores há mais de 15 anos e venho fazendo um processo de militância também partidária. Os 3 últimos anos eu tive fazendo uma assessoria de um mandato chamado Mandato Coletivo, que era encampado por um professor aqui em Petrolina, em Pernambuco, que é o professor Gilmar Santos, que é um mandato que propõe uma diversidade de pautas, né, e tentar colocar na agenda do município uma série de coisas que dizem sobre muita gente das nossas periferias. E nós tivemos uma ação orquestrada em todo o país, não sei se vocês acompanharam isso, mas as câmaras municipais e as câmaras estaduais, elas começaram a pautar os projetos de Escola Sem Partido, que era uma réplica do projeto que estava na Câmara Nacional, né? E
se construiu um movimento de orquestração da bancada evangélica nas câmeras para tentar tensionar uma aprovação deste projeto, e ainda recentemente o Bolsonaro tentou ressuscitar a pauta para desviar o nosso olhar desse momento pandêmico, e eu acho que é uma coisa ainda muito importante de ser pensada e refletida e ver como isso impacta. Me parece que a comunidade LGBT foi o bode expiatório desse governo. Muita gente se motivou a votar nessa criatura impulsionada por um ódio aos LGBTs, e agora eu espero que as pessoas estejam entendendo que não só os corpos LGBTs serão ceifados nesse processo pandêmico e de negligência política do Estado brasileiro. Todos os corpos estão vulneráveis, alguns mais que os outros, claro, porque também nós estamos aqui todos dentro de um espaço virtual seguros dentro de casa, e outras pessoas, inclusive da comunidade LGBT, estão bem vulneráveis e tendo que se prostituir para poder garantir o que comer no final do mês. Então, gratidão, eu acho que já falei muita coisa, espero muito contribuir com a reflexão de vocês. Estou muito feliz mesmo de poder dialogar com tantas mulheres e homens diferentes e que estão pensando num campo aparentemente distinto, mas que eu acredito que tanto no lugar de atuação de vocês como no meu, a gente está fazendo educação. A gente está fazendo uma educação, inclusive, eu espero que libertadora, no momento mesmo que a gente se entende no mundo, né? Eu acho que tem um processo para dentro também nesse momento. Gratidão.